Vou me arriscar a trazer o meu sermão de hoje aqui, um pouco mais encurtado, eu acredito que se Deus me ajudar. Mas nós estamos no dia 16 agora, as crianças têm que sair, alguns têm, as crianças têm que sair, não é? Crianças até 12, 13 anos, é isso mesmo? Então todas as crianças até 12, 13 anos podem sair, que lá vai ter uma turma boa esperando vocês e um momento bem gostoso. Aproveitem bastante. Deus abençoe vocês. Eu estou um pouco confuso porque as crianças já saíram antes, né? Mas tem uma turminha que fica um pouco depois. Ótimo. No dia 16 agora, daqui 2 domingos, domingo que vem dia 9, depois 16, nós teremos aqui um momento especial. O presbitério da igreja vem preparando já há alguns meses um documento, um estatuto da igreja, e nós pretendemos assim estabelecer algumas normas, valores, princípios da igreja, de um estabelecimento da igreja de maneira até mais oficial da nossa igreja a partir de janeiro do ano que vem. Queremos fazer um trabalho muito franco, aberto, um diálogo gostoso com a igreja, porque somos todos nós juntos nesse processo, essa grande família, não é? Então, no dia 16, a nossa intenção é apresentar para os irmãos o nosso estatuto, o sonho, a missão, a visão da nossa igreja, especialmente também para os irmãos, mas é um reflexo daquilo que somos e também diante do governo canadense. E aí os irmãos terão 2 semanas para trabalhar com esse estatuto, esse trabalho, especialmente nos seus pequenos grupos. Os presbíteros também estarão nos 2 domingos seguintes aqui na igreja de plantão para discutir com os irmãos, ouvir sugestões e tudo mais. E no dia 29, sábado, já foi dado o aviso, mas sábado, dia 29, está no seu boletim aí em azul. Você precisa estar aqui, de 9 ao meio-dia, teremos uma reunião para bater o martelo nesse documento e fazer todo o encaminhamento possível, não é? E necessário. O presbitério vai preparar um café da manhã gostoso mesmo, não é só um cafezinho não, um café gostoso de 8 às 9, e a ideia é 9 horas começarmos a nossa reunião, bem participativa, terminarmos por volta de meio-dia, e aí nesse processo com as propostas todas que teremos em janeiro, teremos uma eleição final, tanto de toda a liderança da igreja, o presbitério, o diaconato, a diretoria executiva da igreja representada diante do governo e também o nosso calendário. Todos os líderes de ministérios precisam, dia 29, trazer as suas datas de eventos para 2015 e também o orçamento, que agora tem que ser oficialmente apresentado para aquele ano que vem. Mas na antecipação desse dia 16 agora e também no dia 29, eu me propus a conversar com vocês todos os domingos um pouquinho sobre igreja. Domingo passado falei bastante a respeito do amor que se estica, de uma igreja que precisa amar, senão ela não existe. Uma igreja que não ama simplesmente não existe. Ela perde o amor, ela deixa de ser igreja. E mesmo as igrejas que amam na Bíblia são convocadas, convidadas, desafiadas a amar mais. A Bíblia dizendo que não existe um limite que Deus pede a você, que você ame somente até aqui. E se acontecer tal coisa, então você já não ama mais. Muito pelo contrário, são exatamente nesses momentos difíceis que o amor verdadeiro, genuíno, ele se mostra, ele aparece, ele se revela. E assim foi domingo passado, falamos um pouquinho sobre isso, não é? E hoje eu queria conversar com os irmãos um pouco. O tema era para ser mais complexo, mas tanta coisa hoje, não é? Mas graças a Deus a igreja está acontecendo, né? Mas eu vou tentar encurtar e menos complexo dessa vez do que eu esperava. E Deus sabe todas as coisas. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus conforme Marcos, e no capítulo 1 de Marcos. E eu quero ler aqui a partir do versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Esse, muito provavelmente, algumas pessoas acham que é o primeiro livro dos 4 evangelhos que foi escrito, Mateus, Marcos, Lucas, João. Provavelmente o livro de Marcos tenha sido o primeiro, é o menor deles, mas ele tenha vindo talvez de um documento anterior que algum discípulo escreveu, e em cima desse documento, Marcos, aquele mesmo João Marcos, por quem Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, não é? É o mesmo João Marcos, o mesmo Marcos que provavelmente escreveu o livro de 1 e 2 Pedro,
mas Pedro sendo o autor do livro e Marcos escrevendo, o grego é muito similar, muito parecido, mesmo estilo de literatura, mas Marcos é o primeiro livro. A partir de Marcos nasceu o livro de Mateus e de Lucas, e depois, mais tarde, o livro de João. Mas o evangelho de Marcos, aliás, o evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, conforme a observação de Marcos, diz assim no capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, João, no caso, João Batista, primo de Jesus, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Foi pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, chegou, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem de Jesus: o reino chegou, já está aqui, está estabelecido, e agora você tem que se arrepender, você tem que crer nesse evangelho, porque a partir de agora o tempo da ignorância está passando, você precisa abraçar a verdade das boas novas de Deus. É o que Jesus dizia. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão, que era Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram a Jesus. Este Tiago foi o primeiro mártir da igreja que foi morto por Herodes. Não é o mesmo Tiago do livro de Tiago que temos aqui no final da Bíblia. Aquele irmão de Jesus, outro Tiago. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. A sinagoga era como se fosse a igreja dos judeus. Maravilhavam-se da sua doutrina. Jesus ensinava e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que ele ensinava. Porque o ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas que apenas repetiam os escritos da lei do Antigo Testamento. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e bradou forte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Porque Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, no norte de Israel, era conhecido como Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então aqueles demônios reconheceram em Jesus a autoridade divina e começaram a confrontar Jesus, dizendo que de fato ele era o santo, o escolhido, o ungido de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele na voz de Jesus. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina, um novo ensino, algo novo que não sabíamos o que era. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, sujos, e eles lhe obedecem. Então correu célere, espalhou-se a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Todo lado se falava de Jesus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Pedro, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximaram-se, tomou-a pela mão, Jesus, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus cura a sogra de Pedro. Alguns dizem que é por isso que Pedro negou a Jesus. Barreto gosta, né? Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, mas Jesus amava a sogra, você vê, não é? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Olha isso, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, não todos, mas muitos doentes, de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tinha um momento certo que Jesus queria se revelar. Nós estamos no início do Evangelho. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuraram-lhe diligentemente. A expressão grega é como quem busca com uma lupa. Procuraram em todo lugar aonde Jesus estava, não podiam encontrá-lo, ele tinha saído para orar. E Simão o procurava, e também aqueles que estavam junto com Pedro procuravam Jesus.
Finalmente o encontraram, versículo 37, e lhe disseram: todos te buscam. Daí o título da nossa mensagem de hoje. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, vamos a outros povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui, a tua igreja ao redor da tua palavra. Eu sei que o teu Espírito está aqui. E eu sei que quando o teu povo se reúne ao redor da tua palavra, sob a ação do teu Espírito, aí há o poder do Senhor para nos transformar, para nos motivar, para nos consolar, nos curar. Aí há o teu poder para fazer com que sejamos aquilo que devemos ser. Assim oramos, que o Senhor nos conduza nesses minutos para a tua glória, para a edificação da tua igreja, para o nosso bem e paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que interessante, não é? Essa frase de Pedro, que buscava diligentemente por Jesus, e afirma ao mestre: todos te procuram, todos te buscam, a cidade está em polvorosa. Todos aqui querem achar uma razão para se encontrar com Jesus, eles querem uma resposta, querem um toque, querem um significado, todos precisam olhar, vê-lo face a face, por alguma razão ou outra, todos estavam buscando Jesus. E você talvez possa já imaginar onde eu quero chegar com isso. O fato de verdade que existe uma grande carência hoje humana, um desejo, uma fome muito grande nas pessoas por Deus. Salomão no Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Salomão diz assim, que Deus colocou no coração do homem o sentido da eternidade. Todo ser humano, poderoso ou não. Hoje é interessante, não é? Hoje o primeiro-ministro do Canadá esteve aqui em Calgary, tomou pelas mãos aí o presidente da França, na primeira visita oficial de um chefe francês ao oeste do Canadá, e o levou para conhecer Banff. Chique, né? Mas todos eles, desde o primeiro-ministro do Canadá até o mais humilde aqui entre nós, precisamos de Deus. Temos essa noção de que há algo mais, de que há eternidade, de que não se termina aqui. Então por isso saímos em busca de algo mais. Todos têm essa sede, esse desejo. E todo o convite do Evangelho, 300 e tantas vezes, a expressão é: venham para mim, porque aqui você vai saciar essa fome, essa sede, esse desejo, essa falta que existe dentro de você. Esse é Jesus se oferecendo como o pão da vida, a água que sacia. É Ele exatamente que é a resposta para tudo isso. E qual é o papel da igreja nesse processo? Mas o fato é que todos te buscam. E eu não vou aqui elocubrar e devagar, mas vamos andar, não é? O tempo está passando. Mas todos te buscam. Primeiro uma busca por significado. A gente percebe nesses primeiros versículos aqui que eles estavam tentando ganhar a vida, eles estavam trabalhando, lançando as redes, estavam querendo um significado para a vida, um prazer, o trabalho por prazer, ou trabalho porque preciso, quero sustentar minha casa. É gente vivendo em manutenção da vida. Mas o fato é que naquele momento irresistível, mesmo sem saber que estavam buscando, eles estavam buscando algo. Porque quem busca trabalho, aliás, quem busca muito trabalho, um workaholic, por exemplo, quem busca dinheiro, busca muito dinheiro, quem busca sexo, prazer, comida, por exemplo, busca na realidade, é um gatilho, é como um gancho que existe em nós, para nos levar a algo muito maior. A sua fome que você tem, do que quer que seja a sua fome, na realidade, ela é um pequeno reflexo de que existe uma fome maior dentro de você. Tanto é que no meio de homens buscando peixe, buscando dinheiro para sustentar a casa, Jesus diz: vinde após mim, venham. E eles largam tudo, absolutamente tudo, inclusive os empregados que trabalhavam com João e Tiago, e saem e seguem Jesus. Esta busca que todos temos por significado. Nós não queremos simplesmente viver, queremos uma razão, um propósito para estarmos aqui, todos nós. Às vezes você está lá trabalhando bem, inclusive,
Tem um bom trabalho, um bom salário, um bom casamento, você tem uma vida boa, mas você vê falta ainda alguma coisa. Talvez você não encontrou a razão, o porquê. Por que eu estou vivendo aqui? Por que eu estou passando por essas coisas? Qual é a razão de eu experimentar tudo isso? Não apenas isso, não é? Mas o fato é que nem as pessoas tentam, mas não conseguem se satisfazer, a não ser por Jesus Cristo. Vinde a mim, é o convite dele, vinde a mim. Se você está buscando isso, não faça da sua busca o alvo. Você quer um trabalho? Você quer ajustar o seu casamento? Isso não é o seu alvo. E são maneiras que Deus está colocando em você uma fome dele mesmo. Não desperdice uma boa luta que você está vivendo hoje para tentar resolver aquele problema. Essa luta que você está vivendo, na realidade, Deus está dizendo o seguinte: olha para mim, eu cuido de você. Eu estou cutucando em você em algum lugar, eu estou buscando em você uma maneira de te pegar. Lá no livro de Oséias, capítulo 11, ele diz assim: eu me encurvei e com laços de amor eu os envolvi e eu os alimentei na boca, como uma mãe alimenta um filho. Deus está apenas dizendo: está difícil isso aí? Essa situação que você está vivendo, esse não é o alvo. Não se concentre nela. Vinde a mim, deixe-me cuidar de você. Busque o prazer em mim. Na realidade é isso. Essa questão da tecnologia, por exemplo, hoje não tem como, não é? Você não está envolvido com a tecnologia, mas que na realidade é um fator que está tornando os homens desumanos. Não é verdade? Outro dia eu ouvi alguém dizer o seguinte, que nós temos telefone sem fio hoje, mas que no fundo alguém cantando uma música disse assim: eu queria mesmo era um fio sem telefone. Porque a tecnologia está tão grande que nós já não conseguimos mais ser humanos uns com os outros. Você já deve ter visto duas pessoas conversando na frente uma da outra, via texting. A Luísa me falou que recentemente em Nova York tinha um painel grande, dizendo que as pessoas não precisam de amor mais, não precisam mais de relacionamento, de contato. Basta uma tela. Basta uma tela de computador, você se resolve em tudo o que você quer. Mas na verdade está fazendo com que você perca a sua humanidade ainda mais. O homem vai deixando de ser gente, vai se coisificando, não é? Também esse reducionismo científico. Nós somos uma célula, uma evolução. Alguns cientistas, alguns anos atrás, eles, especialmente na Inglaterra, diziam uma expressão que ficou famosa entre eles: nothing buttery, eles diziam, no britânico lá, para falar o seguinte: nada mais, porém é só isso que você é. Você não é nada mais do que isso. Uma célula, você só é apenas e tão somente um desenvolvimento da evolução, não é? E com isso eles tentam aplacar a fome dentro deles. Ou então o existencialismo, que Deus está morto, não há padrões. É o que chamam de uma anomia. Uma anomia é a falta de normas. Não tem Deus, então está tudo liberado, não tem normas. Mas perceba que todas estas buscas, no fundo, são gritos que os povos têm dado, ano após ano, tempo após tempo, século após século, tentando se encontrar, talvez na tecnologia, talvez na filosofia, talvez no existencialismo, mas no fundo nunca conseguem de verdade a resposta para o seu significado da vida. Muito pelo contrário, o homem, apesar de tanta tecnologia, de tanta filosofia, de tanto raciocínio, de tanto tirar e colocar normas, uma hora tem norma, outra hora não tem, de tanto isso tudo, o homem cada vez mais é menos homem, é menos gente, é mais bruto, é mais coisa. Mas Jesus, ele quer dar um significado para nós. Então nós buscamos o significado, todos te buscam, também por causa de uma transcendência. As pessoas vão ao templo de 21 a 28, buscar a Deus, também deuses, liturgia, tradições. Todos precisamos nos conectar de alguma maneira espiritualmente. Essa busca pela transcendência, ela vem de sempre. Ela existe que todos nós queremos fazer alguma conexão. Aonde você for,
Seja num centro de macumba, num terreiro, num lugar de espiritismo, seja numa igreja A, B, C, D, seja na África, no Brasil, nos Estados Unidos, seja na China, as pessoas estão tentando de alguma maneira, na Índia, com mais de 3.000 deuses, eles estão tentando fazer alguma conexão com algum lugar aí fora que não seja aqui mesmo. Todos têm essa busca. É uma sede que temos pelo eterno, é tão grande, diz um colunista do jornal The Economist. Ele escreve a respeito da economia e esbarra na religião. Ele diz que na busca frenética por Deus é muito fácil cair nos braços de Satanás. Porque a busca é muito grande. Todos querem, todos tentam buscar e encontrar essa experiência transcendente, espiritual, mística, ou mítica também. Mas veja que isso não tem dado resultado da maneira como o homem tem apresentado. Você pensa no marxismo, no comunismo, que era a opção anti-fé. Que o comunismo nada mais era do que uma proposta para que eliminasse a fé. Não precisa de Deus. Nós temos tudo em comum, nós nos resolvemos, nós nos damos um para o outro, nos apoiamos. Isso era o comunismo. Essa era a ideia, que na realidade ela mostra que não funcionou. Um grande ex-comunista, em inglês ele diz assim: as doutrinas não convenceram as mentes e nem satisfizeram as emoções. As doutrinas comunistas, marxistas, nem convenceram as mentes mais brilhantes. Porque se você for realmente, e não pseudo, realmente inteligente, intelectual, você vai perceber que não faz sentido. Mas também aquelas doutrinas marxistas não satisfizeram as emoções mais profundas do homem. Eu te dou casa, te dou a ração, te dou trabalho, não tem desemprego, mas tem um buraco enorme dentro de você, que eu não consigo suprir. O deserto do materialismo ocidental. A gente tem essa claustrofobia de coisas, materialismo, ter. Você vê aqui no Canadá, a gente brinca, mas é uma realidade. Um sinal de que você está virando canadense, infelizmente, é quando você não consegue colocar seu carro mais na garagem. Eu tenho dito para a Luísa, falei assim, nós sempre vamos colocar nosso carro na garagem. Sempre. Você tem que combater isso, seu estilo de vida. Mas você vê que não funciona, porque você quer e você quer outro, e você tem e aí já não funciona mais. Você compra a sua televisão de 150 polegadas, e aí a hora que aparecer de 160 já era, eu não quero mais a de 150. Não funciona, não funciona. A epidemia do abuso de drogas, como crescem as clínicas de dependência. Aqui Calgary, eu morei aqui um período, a Dot e o Miro, que a gente se conhecia desde 91, cidade relativamente pacata, tranquila, pacífica. Hoje você vê aqui e ali essa epidemia de droga, de violência. E as pessoas vão buscando, querendo mais, se consumindo, se matando de todas as naturezas por causa disso. Tentando satisfazer, buscar uma alegria, nem que for momentânea. É o grito deles. Talvez a proliferação dos cultos religiosos. Dizem os estudiosos que existem 19 religiões principais no mundo. 19. É um tronco. Dessas 19, saem quase 300, 290 e tantas religiões grandes que saem e se espalham para o mundo. E dentro delas, milhares e milhares de sub-religiões e maneiras de você se conectar de alguma maneira com uma espiritualidade. Dr. Shed, se você estava no acampamento domingo, eu fui conferir, é isso mesmo? Domingo não, quando você estava no acampamento, agora em Ações de Graças, ele disse que só no meio do cristianismo mundial são 33 mil diferentes denominações. Você ouviu isso? 33 mil maneiras diferentes de encarar o cristianismo. E você pode googlar isso e arrusar isso, e você vai ver que é isso mesmo. Você pensa na nova era, que é um sincretismo, é um saco grande que colocaram de tudo um pouco na nova era, tentando dar um grito e dizer, eu preciso me conectar.
Colocaram de tudo, inclusive a própria ciência, dentro do que se chama religião, tentando se conectar, mas não consegue. Nós não temos que culpá-los, odiá-los, não pensam igual a nós. Apenas observar que esta é a realidade da humanidade. E o que é que nós fazemos a respeito disso, não é? Muito bem. Também todos buscam em torno da comunhão. De 29 a 34 você vê o texto, com calma, depois eu não vou trabalhar muito por causa do tempo, mas que as pessoas estavam em busca de comunidade. Toda a comunidade estava ao redor de Jesus e todos estavam juntos, levando uns para cá, levando outros para lá, buscando solução para os problemas e curas. Madre Teresa de Calcutá, que saiu do seu país e com 17 anos de idade, uma jovenzinha de 1,45 m de altura, deve ser isso aqui. 17 anos. E foi para a Índia cuidar de leprosos. E cuidou de leprosos com grande pobreza. Agora não vai sair. Mas ela também viajou o mundo a convite de grandes líderes, não é? E teve em tantos lugares ela esteve. E ela observava isso no silêncio dos seus olhos. E ela escreveu o seguinte: as pessoas vivem sedentas de amor e compreensão, ela disse. Onde eu vou? Podemos ir para países ricos onde não existe fome de pão, mas existe gente sofrendo de solidão, terrível desespero, um ódio terrível, sentindo-se indesejadas, inúteis, sem esperança. Essa é uma maneira como uma mulher que conheceu o mundo, o pobre e o rico, ela leu o ser humano. Bertrand Rousseau, que era um matemático, filósofo, ateu, um homem descompromissado, ele escreveu o seguinte: 3 paixões fortes têm governado a minha vida: o anseio por amor, busca por conhecimento, uma insuportável compaixão pelo sofrimento humano. Mas eu tenho uma busca por amor que eu não consigo achar, dizia ele. Uma mente brilhante, um ateu convicto. Ele diz: eu preciso encontrar amor. Woody Allen, que todos conhecemos tão bem, não é? Nos filmes aí, o biógrafo que escreve a sua biografia, ele diz assim no seu livro: o Woody Allen vive lutando, assim como nós todos lutamos, para ter forças para encontrar uma vida baseada em amor. Porque ele descobriu que talvez o amor, ele é muito cínico, não é? O amor seja a resposta. Você percebe que todos têm essa necessidade de significado, de transcendência espiritual e de comunhão. Todos temos este. Agora, naturalmente, qual é a nossa resposta? A busca por transcendência é um desafio para a igreja no que diz respeito à adoração. A igreja de verdade, ela precisa trabalhar o seu papel da adoração, da oração. E nós, como igreja, precisamos de verdade cuidar disso. Que a nossa adoração, o nosso momento de louvor, de oração, este momento espiritual, que muitos possam vir aqui, muitos possam se encontrar comigo e com você, e possam dizer: de verdade eu tenho uma busca pela transcendência, e eu encontro isso no momento do louvor, eu encontro isso no momento da adoração, eu vejo isso verdadeiro no momento da oração. Quando alguém ora por mim, eu sinto de verdade a paixão, eu sei que há alguém lá, eu sei que existe alguém do outro lado, eu creio nisso. E a igreja não pode se mortificar, se engessar, dizer que fazemos aquilo tudo no script como as coisas são. Não, nós buscamos o sobrenatural. Nós queremos viver e encontrar-nos com Deus nessa experiência sobrenatural. Somos uma igreja. Nós somos uma igreja liderada, guiada por uma palavra que foi escrita entre 4 e 2 mil anos atrás. Que ou você é louco ou você tem que ser espiritual para acreditar nessa palavra. Qualquer outra pessoa talvez poderia ter escrito, dizer: foi Deus. Muitos já escreveram, disseram que foi. Outros livros. As pessoas precisam saber de verdade que as nossas orações são legítimas. Que o nosso processo de adoração ele é verdadeiro. Por causa da nossa natureza de cristãos brasileiros em Calgary, ela pode ser diferente de mim para você, de você para o outro do seu lado. Mas diferente não quer dizer que seja mentirosa. Mas ela é autêntica. Ela é verdadeira, ela reflete de verdade aquilo que todos que buscam uma experiência transcendental possam encontrar no nosso meio, de verdade, uma igreja que ela busca a espiritualidade verdadeira na Bíblia.
Porque nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. E estes dois são indissociáveis, não podemos separá-los. Um inspirou o outro. Um trabalha junto com o outro. Os dois nunca se confrontam, nunca mentem o outro, nunca diz o que o outro não pode dizer. Mas a nossa resposta, a minha, a sua, não apenas dos irmãos que nos ajudam no louvor, na oração, não apenas isso, porque como igreja nós proporcionamos isso a cada um de nós, mas nós esperamos que cada um de nós se envolva de verdade nesse projeto. Porque existe uma sede de experiências espirituais aí fora. E por isso as pessoas buscam de tudo. E nós temos que oferecer aquilo que é verdadeiro. E temos que saciar, porque nós temos a água, nós temos o pão para saciar a fome dessas pessoas. A busca por significância, significado, é um desafio da qualidade do nosso ensino. Nós não podemos ter um ensino aguado, superficial. Não podemos pegar a palavra de Deus, que Deus nos deu, que representa o próprio Senhor, e simplesmente fazer dela um livro devocional, bonitinho, de princípios positivos para a vida. Isso não é a Bíblia. Você vai ler qualquer outro, que aliás não leia alguns dos outros. Mas a Bíblia não é um livro positivista, um livro de filosofia histórica, não é um livro de educação moral. Aqui não está dizendo como o ser humano precisa ou deve viver, se comportar na sua vida pura, sexual, no seu casamento, no seu namoro, e com o seu dinheiro, e com o seu trabalho, nas suas relações. E não é isso. Isso não são as Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. É Deus que falou, que pronunciou essas palavras, diferente de qualquer outro livro que existe. E eu não posso tomar aquilo que Deus nos deu de maneira sagrada, que muitos povos ainda não têm, não conhecem essas Escrituras. Eu não posso pegar isso e usar isso de maneira banal, barata, talvez lendo um folhetinho uma vez por semana, uma vez por mês. Tá bom, Deus falou. Que isso? Ou talvez pegar como pega uma cartomante, uma carta do baralho e tira, vamos ver o que Deus tem para mim hoje, pá. Isso não existe. Ou você trata a palavra de Deus como palavra de Deus, que Deus está falando com você, e quando Ele fala com você, Ele quer olhar nos seus olhos, Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer dizer para você as coisas que Ele quer dizer para você, mas você precisa escutá-lo. O Salmo 40 diz que Deus se encurvou e nos ouviu, mas que Deus também colocou 2 buracos na nossa cabeça, diz o Salmo 40. Existem 2 ouvidos que Deus nos deu, porque Ele quer falar e Deus fala, e Ele fala através da sua palavra. E uma igreja que de verdade quer ouvir a voz de Deus, quer saber o que fazer amanhã na segunda-feira no seu trabalho, numa coisa impossível que está acontecendo, talvez num relacionamento que não está certo, numa desesperança do coração, precisa ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é se debruçar sobre ela, é orar sobre ela, é pedir a revelação de Deus sobre ela, é comunicá-la ao povo. Ou é assim que nós precisamos ser como igreja. Não podemos viver aí no mundo etéreo, talvez no mundo de ilusão, de utopia, andando nas nuvens. Somos de Deus, ouvimos palavras aqui, palavras ali. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muitos chegarão no céu e serão repreendidos pelo Senhor, porque Deus disse: eu falei com você, e você não quis ouvir. Você preferiu ouvir a sua própria voz, a voz da sua tradição, a voz do seu próprio interior, ou de alguém que estava com você. Você de fato nunca quis me ouvir. Você só ouvia se fosse aquilo que você queria. No dia que eu falava alguma coisa diferente, você não queria ouvir. Esta é a palavra de Deus. Aqui existem 66 livros, versículos e versículos de Deus se derramando sobre o seu povo. De Deus falando, comunicando, se revelando, falando do seu amor. E nós de maneira displicente, nós de maneira vergonhosa, preguiçosa, achamos todas as desculpas do mundo, inclusive espirituais e religiosas. Você lembra daquele homem no táxi em Belo Horizonte comigo? Que me disse: você é pastor? Você é daquela igreja que ainda estuda a Bíblia? Porque na nossa igreja não estudamos mais a Bíblia. Nós só vivemos na revelação do Espírito Santo. Na autoridade de Deus, eu o repreendi. Porque é uma contradição. Ou ele está certo,
E a Bíblia está errada. Essa igreja precisa levar a palavra de Deus a sério. Os pequenos grupos não é para ficar sonhando, delirando. É para estudar a Bíblia. Para conhecer Jesus. Para orar com afinco, com seriedade. Para adorar a Deus. É lá na sua casa que a sua casa se transforma numa igreja. É lá que Deus se revela com você e o seu grupo familiar. É lá que você ora e intercede a Deus. Deus, eu não estou aqui para uma reuniãozinha gostosa. Eu estou aqui porque eu preciso de um encontro contigo. Eu estou te buscando, Deus. Eu preciso de significado na minha vida. Eu preciso uma experiência contigo genuína e verdadeira. E eu vou ter essa experiência, mas eu quero dizer, Deus, que eu começo essa experiência do jeito certo. Com a oração, com a adoração e no conhecimento profundo das tuas palavras. Porque se você, Paulo diz em Colossenses 3, se a palavra de Deus for o árbitro no seu coração, aí, meu amigo, você pode fazer tudo o que você quiser. Você entende isso? Paulo diz em Colossenses capítulo 3, habite em vós ricamente a palavra de Deus. E ela será árbitro nos seus corações. Ela vai julgar você, ela vai dizer para você, isso que você está ouvindo não sou eu. Ela vai dizer para você, isso que você está ouvindo agora, isso sou eu. Ela vai dizer, não ouça isso. Ou ela vai dizer, faça isso. Mas ela habita dentro de você. Como você quer ouvir a voz de Deus, se Deus já falou e você nunca foi ouvir o que Deus tem a falar? O Espírito e a palavra, como uma tesoura, funcionam juntos, os dois cortando ao mesmo tempo. É assim que Deus quer operar na nossa vida. E assim nós precisamos levar a sério a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E as nossas experiências. E levar a sério a busca das pessoas que estão aí fora. Querendo ter essas experiências. Mas eles olham para nós e o que eles veem? Talvez um bando de religiosos. E não gente genuinamente buscando uma experiência de significado e de transcendência. Jesus diz, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força. Todo o teu entendimento. Eu sei que eu e você ainda não conhecemos tudo. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que talvez já apareceu nesta terra, 200 anos atrás, mais ou menos, 100 e poucos anos atrás, ele disse o seguinte, eu tenho pregado o Evangelho por 35 anos, ele escreveu 135 livros, ele cuidava de um grande orfanato, ele cuidava de um grande seminário de formação de pastores, ele pregava 15 vezes por semana, e mais de 3.000 sermões, nunca repetiu um sermão. E ele pregava no mínimo 1 hora e meia, toda vez que pregava. Uma audiência de 8 a 12 mil pessoas na plateia, ficavam em silêncio ouvindo o que aquele homem santo de Deus falava. E uma vez perguntaram para ele, você já pregou tanto a palavra de Deus, de capa a capa, em todos esses anos? Ele disse assim, eu não cheguei nem na bainha das roupas da palavra de Deus ainda. Porque a palavra de Deus é tão eterna quanto aquele Espírito que a inspirou. E é nesta comparação de eternidade que eu tenho que olhar para o Espírito e para a palavra de Deus. A busca de comunhão é o desafio de se obter relacionamentos verdadeiros. O povo está aí querendo comunhão, querendo amizade, querendo gente. As nossas casas precisam se abrir, a nossa vida precisa se abrir, o nosso coração precisa se abrir. Nós precisamos amar de verdade. Eu falei domingo passado sobre esticar o nosso amor, mudar a lente dos nossos óculos, começar a ver as pessoas bonitas, atraentes, dizendo, tem um potencial, um irmão me escreveu essa semana, tem um potencial cristão no outro, então eu vou buscá-lo para que de verdade ele conheça Jesus Cristo. Eu vou amar as pessoas, mesmo que elas me ofendam, me batam, mesmo que elas me xinguem, o que for, eu vou amá-las insistentemente. Eu vou provocar para elas, causar nelas um desejo de comunidade, de verdade, de gente que é amigo, ferro com ferro que se afia, um que ajuda o outro na hora que precisa, em todos os momentos, desde um abraço, de um sorriso, de um enxugar de lágrimas, de uma oração, ou às vezes financeiramente, o que for necessário, mas nós levamos as cargas uns dos outros. Imagine você, domingo passado eu dei para você 25 mandamentos mútuos, lembra disso, domingo passado? No verso do boletim. Falei para você colocar na sua geladeira, dizendo que você não precisa de revelação de Deus especial, para saber que você tem que viver a comunidade.
Já é um mandamento que já foi enviado. Mas você sabia que no Novo Testamento, 107 vezes aparece algum tipo de palavra no grego que se diz respeito a uns aos outros. A importância que Deus dá para a comunidade, que nós temos que ser. Se você não tem um pequeno grupo ainda, não sabe o que é se envolver, amar, abrir o coração, ouvir alguém falar, fale com o pastor Alexandre hoje ainda. Ele vai providenciar um para você. A igreja pode ser tão profundamente renovada pelo Espírito e pela Palavra de Deus que ela deve oferecer uma experiência de transcendência genuína através de sua adoração, de significância através do seu ensino e de ser uma comunidade verdadeira através de sua comunhão. Nós precisamos buscar isso, meus irmãos. Muito nós precisamos buscar isso. A igreja precisa compreender-se, eu não vou falar muito sobre isso, quem nós somos. A igreja precisa organizar-se, a estrutura não é um fim em si, mas facilitar, nós estamos trabalhando muito agora na estrutura. Eu ia falar mais coisas sobre isso, mas por causa do tempo vou parar. Mas precisa de uma estrutura, mas o mínimo possível, porque não é o fim. O alvo é a nossa missão que temos. A igreja precisa expressar-se, falar de Jesus, e aí eu começo a terminar. Nós vamos ter ousadia de expressar que somos a única sociedade alternativa para a humanidade. É a igreja de Jesus Cristo. É a única sociedade alternativa para a comunidade, é a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos ter a ousadia, a coragem de anunciar isso em todos os cantos que nós tivermos. O Salmo 115, que eu anunciei no começo, o Salmo 115 tem uma pergunta que as nações fazem: onde está o seu Deus? Onde está o vosso Deus? E ele diz lá, o nosso Deus, eu vou nos seus templos, porque essa era a conotação do Antigo Testamento. Eu entro nos seus templos, não tem nada lá, tudo vazio. E eu fico vendo, cadê o seu Deus? Pensa no Salmo 115, pensa no ano 1000 antes de Jesus Cristo, que as nações que eram idólatras e os seus templos pagãos eram cheios de ídolos. Você entrava, ídolos, 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 por todos os lados. Eu estive uma vez em Singapura, muitos anos atrás, e eu me lembro de ter entrado num templo assim. Eu nunca vi nada igual, não tinha espaço na parede para absolutamente nada. Ídolos e ídolos e Deus, e cada um deles um Deus, que você podia orar por absolutamente qualquer coisa. E aí quando eles estavam dentro desses templos cheios de deuses, eles iam dentro do grande templo de Salomão. Eles iam lá em Jerusalém, e eles olhavam um templo absolutamente vazio, sem nada. E eles diziam, onde está o Deus de vocês? Onde está? O nosso Deus está lá, ele tem olho, tem boca, tem nariz. Tem olho, tem boca, tem nariz. Tem pé, tem mãos. Nós temos, nosso Deus tem uma cara. Você vai lá no templo tal, na rua tal, no número tal, vai ter um Deus lá. Ele tem uma trança, ele tem uma mão, tem 5 mãos. Ele tem, você pega nele. E a pergunta do Salmo 115 é: onde está o seu Deus? E a resposta é: olha, o nosso Deus, nós somos os ouvidos, nós somos as mãos, nós somos os pés. Esta é a resposta do Salmo 115. Por isso a igreja, sobretudo, ela precisa expressar-se. A igreja precisa dizer que ela é a igreja. Ela precisa dizer que ela é quem ela é de fato, quem de verdade Jesus morreu por ela. Você sabe, meus irmãos, que nós precisamos fazer isso, e precisamos fazer isso com muito vigor. Estou quase terminando, mais 2 slides para terminar. A resposta da igreja revelando o Deus invisível, que é o Salmo 115. Como Deus resolveu o problema da invisibilidade. Nós podemos ver a Deus, não é? Primeiro enviando Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Filho de Deus, este revelou o Deus Pai. É em Jesus que Deus se revela. Quando Filipe pergunta para Jesus, queremos ver o Pai. Jesus responde o quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 14, versículos 8 e 9. Ele é a imagem do Deus invisível. Invisível, você devia ler lá, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem palpável, real, do Deus que não se vê, é Jesus Cristo. No Hebreus capítulo 1 diz assim, que tendo outrora Deus falado através dos profetas, agora revelou-se através do seu Filho. É assim que Deus fala, através de Jesus Cristo. Não sei aonde mais você tem buscado ver Deus, ou verá Deus, mas é só em Jesus Cristo. Você vai errar o alvo se você buscar em outro lugar.
Mas ele também revelou-se, Jesus revelou-se na igreja. Saberão que são meus discípulos, se amarmos uns aos outros. João 13:35. Pai, que eles sejam um, em João 17:21, para que o mundo creia. E quando nos amamos, e quando somos um, é que o mundo lá de fora vai falar assim, realmente tem Deus aí. O mundo precisa ver, e esse Deus invisível foi confiado a mim e a você. E nós temos a tarefa, a nossa missão. Por acaso você é médico, engenheiro, o que quer que seja que você seja. Mas você tem uma missão, que é revelar o Deus invisível. Meus irmãos, eu termino dizendo que quando no século XVI foi proposta a reforma da igreja, que nem era propor realmente a separação da igreja, mas uma reforma da igreja, o alvo máximo da reforma era que a igreja tinha se esquecido da palavra de Deus. A igreja estabelecida não se voltava mais para a palavra de Deus. Era inclusive proibido ler a palavra de Deus. Muitos não podiam ler a palavra de Deus. Não vou me delongar. A reforma vem e diz, precisamos da palavra de Deus. Depois vieram os grandes movimentos de avivamento, que começaram desde com John Wesley e por aí vai, toda a história do movimento de avivamento que nós temos até chegar às igrejas hoje conhecidas como pentecostais. E a ênfase dessas igrejas era o quê? Que nós precisamos do Espírito. Primeiro nós esquecemos da palavra, depois enfatizamos demais a palavra, e aí esquecemos do Espírito, ficamos uma igreja intelectualizada apenas. E não mais buscamos o Espírito de Deus. E agora o que acontece é que o pêndulo, que é difícil achar, uma hora é a palavra demais, uma hora é o Espírito demais, até que ache de verdade um equilíbrio entre um e outro. No Concílio Vaticano II, em 1961, 62, a Igreja Católica ela vem e ela fala do adjornamento, que era uma busca pela unidade, a união da igreja em todo o mundo. E de verdade, meus irmãos, o fato é que nós temos que ser corajosos para compreender que nós precisamos de estudo. Porque é assim que a igreja vai se revelar verdadeira. Como diz o John Stott, se a palavra é a espada do Espírito, alguma coisa está errada quando se enfatiza um e se esquece do outro. Não podemos fazer isso. Nós precisamos, meus irmãos, estar lá fora, mas também aqui do lado do banco. Eu termino dizendo que Jesus, ele termina quando finalmente Pedro o encontra, Jesus diz assim, é para isso que eu vim. Essa é a minha missão, para isso que eu vim. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes com todo o vosso coração. Buscar o Senhor enquanto está próximo, perto. Não é isso que diz a palavra? Esse é o papel da igreja, revelar esse Deus. E o meu sonho, meus irmãos, é que esta seja esta igreja. Seja uma igreja real, genuína. E eu sonho isso porque eu creio piamente que Deus tem alimentado esse sonho no meu coração. E a minha convocação contínua e constante para todos aqueles que amam o Senhor e amam o reino de Deus, é para que abracem isso não como um favor, mas como quem vê uma mesma visão, um mesmo sonho de um Deus glorificado e exaltado na nossa geração. Porque senão, como tantas gerações que já passaram, nós vamos passar também. E aí, você fez o que da vida? Eu fui um bom engenheiro. E você? Eu fui um bom médico. E você? Eu fui um bom pastor. Não é isso que é. Quando a nossa geração passar, que se diga por aí, esta geração revelou Deus para aquela geração. Mas para isso precisamos estar juntos, unidos de verdade. Sabe que a história conta de um rabino, naturalmente judeu, é redundância, mas rabino judeu, que estava brincando de esconde-esconde com seus netinhos. Então o rabino brincando de esconde-esconde, e aí o rabino se jogou atrás do sofá e ficou escondido lá. E os netinhos começaram a procurar, outro, acha outro, até que 2 se acharam lá em frente da televisão, e a televisão estava interessante, e se acharam e começaram a ver televisão. Esqueceram do vovô, que estava escondido atrás do sofá, e ele ficou lá esperando. E ele disse assim, eu estou parecendo Deus, que as pessoas já não buscam mais. Buscam outros substitutos.
Meus irmãos, tem tantos substitutos tirando os olhos de Deus das pessoas, distraindo as pessoas. E nós temos a palavra. Para isso eu vim de Jesus. E é Ele, cristocêntrico tem que ser uma igreja. É Ele que nós apresentamos a você hoje. Sempre neste púlpito, sempre no nosso louvor, sempre nos nossos grupos, sempre apresentamos Jesus Cristo, revelamos de maneira irresistível para toda dor, para todo momento que você estiver vivendo. E aí confiamos que o Espírito de Deus faz toda a obra de Deus. Nós vamos orar. Me perdoe, meus irmãos, a correria, mas eu precisava me colocar diante dos irmãos. Orem pela igreja, vamos orar uns pelos outros. Fica de pé, nós vamos orar ao Senhor. Não se esqueça de dar um abraço nas pessoas que vão embora. Não se esqueça que temos cantina lá embaixo, temos? Temos cantina, a cantina sempre está lá embaixo, não é? Vai lá gastar um pouco de dinheiro, porque todo o dinheiro ele é revertido para missões. Você vai lá, você participa, não é? Mas que Deus nos abençoe. Pai Celeste, em nome de Jesus estamos diante de Ti. Este é Teu povo, Senhor Deus. Cada um de nós está aqui indiscriminadamente, mas cada um de nós está aqui esta noite. Talvez com caminhos diferentes, mas o fato é que estamos aqui esta noite, porque estamos buscando o Senhor. Tem alguma coisa dentro de nós que diz que precisamos disso. E a minha oração, Senhor Deus, é que a Tua palavra e o Teu Espírito esta noite sacie um pouco dessa nossa fome. Toca os nossos seres, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa alma. Fala conosco, Senhor Deus, daquela maneira que às vezes nós nem mesmo conseguimos nos expressar. O Senhor sabe a ansiedade, talvez, a luta que cada um de nós tem. Um é mais intelectual, outro é mais emocional, um é mais ouve mais, um outro vê mais. Temos históricos diferentes, mas o Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor quer se encontrar conosco nas nossas lutas, dificuldades, esperanças, desesperanças. E o Senhor quer ser a resposta única, porque Jesus disse, é para isto que eu vim. E hoje, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque queremos a Tua resposta, queremos o Senhor. E pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito que inspirou esta palavra, Ele mesmo revele Cristo para nós e sacie a nossa fome para a Tua glória. E que o Senhor seja tão conhecido entre nós, como Moisés, que desceu daquele morro, daquele monte, e teve que cobrir o rosto. Mas que o Senhor seja tão conhecido conosco, talvez na nossa brandura, no nosso amor, na nossa paz, na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso fogo, que outras pessoas também vejam Deus em nós. Não que sejamos deuses, mas somos vasos que anunciam as boas novas de Jesus, como Ele saiu de vila em vila anunciando. Que o Senhor vá diante de nós, como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus eterno e soberano sobre as nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo de todo o tempo. Que o Senhor vá por detrás de nós, como guarda que nos protege, o guarda de Israel que não dorme e nem dormita. Que o Senhor vá por debaixo de nós, como a rocha firme, sobre a qual nós caminhamos e vivemos a nossa existência, a nossa vida, a nossa missão nessa terra. Que o Senhor vá dentro de nós, o próprio Deus, o Deus vivo pelo Teu Espírito, para que as outras pessoas conheçam o Teu amor e também glorifiquem o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, dá um abraço a uma, duas pessoas e diz, Deus te abençoe essa semana, em nome de Jesus.